Olá, pessoal. A primeira atividade nossa de física foi sobre conservação de energia e tinha uma montanha russa lá, certo? Com algumas perguntas. Essa segunda atividade que eu vou postar para vocês hoje também continua com o mesmo estudo. Então eu vou abrir o link desse blog aqui da Unicamp para vocês. E eu vou postar também lá no Google Classroom para vocês olharem. Ele é bem explicativo, tem tudo aquilo que a gente precisa, tá? O título é Montanha Russa, a física a serviço da adrenalina. É uma série, isso aqui, de artigos falando sobre parque de diversões, tá? Então fala da parte física desses super brinquedos e por que são atrativos para várias pessoas, tá? Aqui tem uma descrição, ó, ok? Nós vamos falar especialmente sobre energia. Se você quiser acessar e ver como que é da parte biológica, da parte química também tem. Basta você clicar nesse confere aqui, ó. Então, um pouco sobre energia, isso que nos interessa, tá? Então, para entender melhor sobre a física das montanhas russas, precisamos relembrar alguns conceitos básicos que nós falamos na última aula. Então, se eu tenho uma bola de futebol na minha frente e quero que ela chegue até o gol, eu preciso chutá-la. Lembra que eu falei? A bola não vai sair rolando sozinha. Eu falo, vai bola. E ela vai, ok? Eu preciso que uma força de interação, no caso o meu chute, bote essa bola para frente, para rodar. Ao fazer isso, tá? Dar esse chute, eu tô transferindo energia para essa bola. E com isso ela poderá se mover até o gol, se eu for boa de mira, tá? Aí vai entrar outras questões do movimento, como velocidade, direção, tá? Vetor, que a gente vai falar em uma nova oportunidade. Essa energia que a bola passou a ter depois do meu chute é chamada de energia cinética, tá? Por que cinética? Porque é de movimento. Cinética refere-se a movimento. Sempre que vocês ouvirem falar disso, é movimento. Cinema. O que é cinema? É imagem em movimento. Antes de termos o cinema, nós tínhamos apenas as imagens fixas. Quando a gente começou a rodar essas imagens, elas começaram a se movimentar, teve origem ao cinema. Então, energia cinética é a capacidade que um corpo tem de se movimentar. Ela está associada à velocidade. Quanto mais rápido um corpo está, significa que mais energia cinética esse corpo possui, certo? Existe alguma outra forma de dar energia cinética a um corpo? Ou seja, de dar velocidade a ele, de pôr um corpo em movimento? Existe outra maneira sem ser preciso chutar, empurrar ou jogar? Então eu falo para vocês, experimenta agora aí. Pega uma caneta na sua mão, a caneta que você tá aí. Ergue ela na altura da sua cabeça e solta. O que vai acontecer com essa caneta? Ela vai ficar parada no ar? Não. Essa caneta, naturalmente, ela vai cair. Ou seja, ela vai ganhar velocidade. Mas você não jogou a caneta, você simplesmente soltou porque ela caiu. Tá? O que fez com que a caneta ganhasse essa velocidade para atingir o chão, ou seja, ganhasse energia de movimento, energia cinética, foi uma outra forma de energia, chamada de energia potencial. Energia potencial é uma forma de energia que está relacionada com a altura do objeto em relação ao chão. Quanto mais alto um corpo estiver, maior será a sua energia potencial. A energia potencial, ela se relaciona à gravidade. O que é gravidade? É aquela força de interação que puxa todas as coisas para o centro da Terra, ok? Então, se eu ponho a caneta na minha altura,
ela vai ser atraída gravitacionalmente para o centro da Terra. Quanto mais alta esta caneta tiver, com mais velocidade ela vai desenvolver ao longo desse percurso, ok? Então, a energia potencial é o quê? É uma energia que se relaciona com altura. Se eu não tenho altura, eu não tenho energia potencial? Não. Quanto mais alto eu estiver, maior a minha energia potencial? Sim. A grande mecânica que rege o movimento de quaisquer corpos, incluindo as montanhas russas, é baseada na conversão de uma dessas formas de energia em outra. Por exemplo, quando eu ergo a caneta, eu estou fornecendo a ela a energia potencial. Logo que eu solto, a caneta irá cair, o que significa que a energia potencial está sendo convertida em energia cinética, ou seja, em velocidade. Lembra a atividade que a gente fez a semana passada do parque de diversões? Que no começo e no fim da história, a quantidade de dinheiro era a mesma. Ela só trocou de mãos. Tá? Uma hora estava com o pipoqueiro, outra hora estava com o cara do cachorro-quente. Mas o dinheiro sempre foi o mesmo. Energia é a mesma coisa. O sistema tem, do princípio ao fim, a mesma energia. Ela apenas se transforma de potencial, ela passou a ser cinética de movimento. Então, essa energia, que era energia exclusivamente gravitacional ali, potencial, ela se transformou o quê? Em velocidade, em energia de movimento da caneta até ela atingir o chão. Sabendo disso, vamos ver então como que fica o caso das montanhas russas. Nós temos aí a primeira subida da montanha russa. Quem já andou de montanha russa aí, pelo amor de Deus, eu morro de medo. Andei uma única vez na minha vida e nunca mais eu ando nesse trem de novo. Isso é coisa de gente louco. Então, para subir, tá? Você montou no carrinho lá, liga um motorzinho, né? Aí o barulhinho tec, 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 tec. É o conhecido barulho das correntes puxando os carrinhos na primeira subida da montanha-russa. Por quê? Porque se você deixar o carrinho lá, ele vai sair andando sozinho. Ó, que bonitinho, né? Fulano sentou em cima de mim aqui, eu vou sair me movendo. Não, o carrinho não vai se mover sozinho. Ele precisa ter uma força de interação que faça com que ele entre em movimento. Nesse caso, para ele subir, tem que ter um motor, tá? Puxando. Você lembra do exemplo da caneta? Então, quando você pega esse carrinho e leva ele lá na primeira subida, lá naquela altura, os carrinhos estão acumulando energia potencial, igual você fez quando ergueu a caneta até o nível da sua cabeça, ok? Esse é o momento fisicamente mais importante de todo o percurso, pois é onde os carros irão acumular a energia que precisam para chegar até o final do trajeto. Por isso que eu tenho medo, porque esse motor aí, ele só vai até o topo da subida. De lá até o final da brincadeira, meu amigo, não tem controle não. Soltam-se os carrinhos lá e toda aquela energia potencial que ele recebeu, com a descida vai se convertendo em energia cinética. Então, lá no topo, tá? A energia potencial é máxima. Aí a gente vai para onde? Para a primeira descida, tá? Quando eu andei de montanha-russa, a hora que tava subindo, eu falei, tranquilão aqui, né? Não é tão ruim assim, não. A hora que eu cheguei lá em cima, que eu olhei para baixo e que eu olhei para aquela descida, eu queria pular dali. Eu juro que eu queria pular dali, mas não dava mais, tive que encarar, né? Quando o carrinho começa a primeira descida, quem faz o trabalho de puxá-lo é apenas a gravidade. Não tem controle. Aí é só a gravidade. Só a energia potencial que foi acumulada se transformando em energia cinética, em velocidade. Então, queda livre, que nem a sua caneta.
Toda a energia potencial que estava armazenada será convertida em energia cinética. Quanto mais alto for o primeiro topo, ou seja, mais energia cinética potencial vai ser acumulada, maior vai ser a velocidade do carrinho na descida, ou seja, mais energia cinética. E as demais subidas e descidas, como é que vai ser? Na maioria das montanhas russas, o primeiro ponto é o mais alto do percurso. Se houver algum pico mais alto do que o primeiro, ele com certeza terá correntes para fornecerem mais energia para os carrinhos subirem. Entenderam? Naturalmente a primeira subida é a maior. Por quê? Porque tem um motor puxando. A partir desse momento, ele vai se mover só pela energia potencial, tá? Que se converte em energia de movimento. Se tiver uma outra subida maior do que aquela, ele não vai conseguir subir, porque a energia que ele vai ter vai ser menor do que a que ele acumulou. Além disso, a gente tem que considerar algumas resistências. Quando o carrinho está descendo pelos trilhos, ele vai raspando no trilho. Então, uma parte dessa energia potencial aí, ela é dissipada, ela é anulada em forma de calor, tá? Calor do quê? Do atrito ali do metal, da roda do carrinho, nos trilhos ali, tá? Do próprio carrinho com o trilho. Tem resistência do ar também, ok? Então, tudo isso dissipa um pouco de energia. Mas se você considerasse ainda assim, ó, que não tem nenhuma dissipação de energia, que é um sistema isolado, lembra lá do sistema isolado? Perfeito! Onde toda energia potencial é convertida em cinética, ainda assim, se você tivesse uma subida maior que a primeira, a energia seria menor. Então, esse carrinho não conseguiria subir nesse topo, a não ser que ele fosse içado, puxado novamente por uma força extra, um motor no caso, ok? Então, passada a primeira descida, fica tranquilo, o texto fala. Por quê? Porque nenhuma descida vai ser mais rápida para a primeira, porque não tem nenhuma subida maior que a primeira. Então, a concentração de maior energia potencial está na primeira subida. As outras subidas serão menores, então irão acumular menor energia. Logo, a velocidade, que é dada pela conversão dessa energia potencial em cinética, vão ser menor nas outras descidas também. Aí fala do looping, que está lá na sua atividade. Também lá na sua atividade pergunta se a segunda, terceira subida pode ser maior que a primeira. Já respondi. Se não prestou atenção, perdeu. E o looping, presta atenção aí. Por que que quando você vai lá e fica de ponta cabeça lá no looping, você não cai? Poderia cair, está de ponta cabeça lá em cima. Pelo que já aprendemos, a altura do looping precisa ser mais baixa que a do primeiro topo, certo? Senão, o carrinho não faria o looping. Os engenheiros especializados nesses super brinquedos projetam a montanha-russa para que o carrinho chegue com a velocidade perfeita no looping. Tá? Então não é acaso, vou montar um brinquedo lá. Não, é um projeto de engenharia que considera o quê? Quantidade de energia acumulada, velocidade, altura, tá? Entre outras coisas. Se os carrinhos não chegam com velocidade suficiente lá no looping, eles correm o risco de cair antes mesmo de chegar no topo. No entanto, se eles chegam muito rápidos, com muita energia cinética, a estrutura metálica da montanha-russa pode não aguentar a força que os carrinhos farão nela e com isso ruir. Geralmente vocês assistindo o jornal, vocês veem acidente na BR tal, na curva tal. Já pensaram por que a maior parte dos acidentes são nas curvas? Você entra para fazer uma curva com muita velocidade, o carro, você não consegue fazer com que o carro faça a curva e ele atravessa a curva. Ele sai por uma tangente, que vocês vão aprender em matemática comigo daqui um mês mais ou menos, pela tangente. Ou seja, ele sai em linha reta, ele não consegue fazer a curva, porque a velocidade tangencial dele foi muito grande, tá? Então, a aceleração centrípeta, que seria aquela que faria com que ele
girasse, fizesse o movimento da roda ali do pneu, fazendo a curva, ele não consegue fazer, ele sai reto. Então, se esse carrinho chegar lá no looping também com alta velocidade, ele vai sair fora do trilho. E se ele chegar com uma velocidade abaixo, então ele vai parando. Nesse parar, a força gravitacional fica maior e o carrinho despenca, que nem a sua caneta fez. Por isso que é um projeto de engenharia, tá ok? Então, na aula de física, no primeiro ano, vocês estão tendo ideia do que a engenharia precisa para projetar uma montanha-russa, ok? Que tá lá e que ninguém pensa como que esse trem funciona. É assim, baseado nessa questão física, ok? Então, essa imagem abaixo aqui, ó, ela mostra como as energias potencial, que está em azul, e cinética, que está em verde, variam ao longo do trecho de uma montanha russa, ok? Então, olha aí, observem uma por vez. Está na primeira subida, acumula energia potencial, tá? A cada subida você vê que a energia potencial que está em azul aumenta. Já na descida, aumenta a verde, que é cinética. Ok? Então, é assim que o comportamento das energias se dão. Agora, observe com atenção que o primeiro morro é o mais alto. E a energia potencial atinge seu ponto máximo, tá? Aquela barrinha ali, azul, ela vai ficar mais alta ali no final do primeiro morro, tá? Quando ele começa a descer, a potencial vai se convertendo em cinética, até que ele começa a subir o segundo morro, fazendo o processo inverso, olha aí. Subiu o morro, acumula de novo energia potencial. Então, é uma energia se convertendo em outra, tá? Ao chegar no ponto mais baixo do looping, o carrinho está com uma alta velocidade. Olha lá, vamos esperar ele chegar lá no looping, no ponto mais baixo. Olha lá, a altura da velocidade cinética. Ele está com muito movimento. E na medida em que ele sobe no looping, vamos esperar ele subir agora, olha lá. A energia cinética vai diminuindo, convertendo em energia potencial. Presta atenção lá no looping de novo, lá em cima. Olha lá, ó, azul abaixa, ok? Certo? Então, há sempre aí uma variação, tá? Ora, a potencial é mais alta, ora, a cinética é mais alta, de acordo com o momento que você está na montanha-russa. A aceleração e as experiências radicais. Quando estamos dentro de um veículo, temos duas formas de perceber seu movimento. Uma delas é a visual, que eu falei a semana passada. Se a gente está dentro de um veículo e observa as árvores passando rapidamente, é porque a gente está em velocidade. Se a gente estivesse parado, as árvores estariam paradas. Na verdade, não é a árvore que está se movimentando, somos nós dentro do veículo. Mas do ponto referencial que nós estamos, parados dentro do veículo, nós observamos as árvores passarem correndo, ok? Outra forma de se observar esse movimento é pelo tato. Quem nunca, olha a imagem aí, andou de ônibus, o ônibus freou, tá? Seu corpo vai para frente. Primeira lei de Newton, inércia. Você está paradinho dentro do ônibus, mas você não está parado. Você está em movimento dentro do ônibus. O ônibus para, o seu corpo entende que ele tem que continuar o movimento, então ele vai para frente. Se você não segura, você cai, ok? O processo inverso é o mesmo. Ele acelera, o seu corpo está parado. Ele entende que ele quer ficar parado, mas ele acelerou, ele vai para trás, tá? Num solavanco. Se não estiver segurando, também você cai. Esse é a primeira lei de Newton, lei da inércia. Todo corpo parado tende a permanecer parado, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, ok? Essa sensação que seu organismo registra e parece que uma força invisível que te empurra para frente ou para trás é provocado pela aceleração, ou seja, variação da velocidade. Então, nós já falamos hoje em energia potencial, em energia cinética, em altura, em velocidade. Estamos falando agora em aceleração.
Se o carro está acelerado, eles têm o quê? Velocidade. Nem o carro está acelerado paradão lá. Se você pisa no acelerador, você está fazendo o quê? Variando quem? A velocidade. Para quem já dirige aí, se você tiver numa estrada a 60 km por hora, uma estrada em linha reta, nem subida nem descida, se ele está a 60 km, você não precisa acelerar, pisar no acelerador, ele vai se manter a 60 km por hora. Se você quiser aumentar a sua velocidade, você põe o pé no acelerador ou você tira. Então, a aceleração é igual a variação de velocidade. Sempre que você está em um veículo e ele varia a sua velocidade, você vai perceber essa variação. É claro que quando a variação é muito pequena é difícil de perceber, mas se for muito grande, você provavelmente vai tomar um susto, como no caso do ônibus. Você está tranquilinho lá, o ônibus está parado, de repente o sinal abre, o motorista taca ali o pé no acelerador e o ônibus toma movimento de uma vez e você faz o quê? Se sente sendo empurrado, ok? Muitos dos brinquedos radicais que vemos em um parque, montanha-russa, torres de queda livre, barcos que deixam as pessoas de cabeça para baixo, se baseiam nesse princípio. Quanto mais aceleração um veículo tiver, ou seja, quanto mais brusca forem as variações de velocidade, mais intensa será a sensação que você vai experimentar. Aquele elevador, ele vai te eleva, te eleva, te eleva, te eleva lá em cima. Aí lá acumulou um monte de energia potencial, ele te solta de uma vez. E você despenca em queda livre, como a tua caneta. Só que de uma altura muito mais alta. Tá? Será que o peso tem a ver com a variação da energia cinética? Pergunto para você aí, se você jogar de cima de um prédio, ao mesmo tempo, uma pena e um prego, qual dos dois que chega mais rápido? Primeiro no chão, o prego ou a pena? Vai pensando aí, depois você me responde. Então é exatamente isso que torna esses brinquedos tão atrativos, essa variação de aceleração, essa conversão de energia. Porque eles provocam no nosso organismo uma sensação que naturalmente nós não temos no dia a dia, que são aquelas situações de risco, tá? Então, quando a gente quer adrenalina, a gente se põe em situação de risco. Por isso que vocês que são jovens acabam se pondo em violação de risco, acelerando demais uma moto para sentir o vento lá, a brisa do vento, ai que adrenalina, tá? Pulando de bungee jump, subindo nessas montanhas russas aí, nesses brinquedos loucos. Eu, na minha idade, com a minha labirintite, não quero nem saber mais disso. Mas o que isso tem a ver com a nossa atividade, eu vou mostrar agora. Então, essa é a sua atividade 2, atividade 3, primeiro bimestre, que vai estar lá no Google Classroom, tá? Então, as instruções. Primeiro, abra o link e leia o texto. É esse link que eu abri, é esse texto que eu li com vocês aí, que eu expliquei. Vocês podem abrir de novo, pode passear por aqueles outros links que tem lá, tá? Depois você vai responder as questões. O que ele vem falando para você aqui, ó? Fala para você de uma montanha russa, da figura ao lado, tá? A figura tá junto com a atividade. Ela tem altura de 94 metros no primeiro topo. Um carrinho de massa de 600 quilos sobe a montanha, içado por uma corrente e um motor. Considere que não há atrito entre os trilhos e a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer considerações então, ok? A montanha-russa da figura ao lado tem altura, então eu falo de altura, 94 metros, tá? Quando eu falo de altura, eu estou falando de espaço vertical, mas espaço, deslocamento. Sempre que eu faço deslocamento, eu uso as unidades de medida conhecidas por quilômetro ou metro, tá? Decímetro, centímetro, as variações disso aí. Um carrinho de massa, 600 quilos. O que é massa?
não é peso. Você fala, professor, eu peso 60 quilos. É errado. A sua massa é de 600 quilos. Ok? É de 60 quilos. Esse carrinho, ele tem massa de 600 quilos. A gente, popularmente, chama massa de peso. Olha, eu peso 60 quilos, o tomate pesou 200 gramas, tá? Isso não é peso, isso é massa. Fisicamente, isso é chamado de massa. Quando a gente pega a massa e multiplica por 10, a gente tem o peso. Por que 10? Porque 10 é o quê? O valor da aceleração da gravidade, tá? Então, essa gravidade aí, que puxa todas as coisas para o centro do planeta, ela puxa com uma velocidade essas coisas de 10 metros a cada segundo elevado ao quadrado, ok? Então, nós falamos aí de 3 unidades, de 3 grandezas físicas. Distância, ou espaço vertical, chamado de altura, que a unidade pode ser quilômetro, metro, tá? Falamos de massa, que é quilos, tá? Quilos, pode ser gramas. E falamos de gravidade, aceleração, metros por segundo ao quadrado. E se não for a aceleração da gravidade, for a aceleração do carro? O carro pode viajar aí, por exemplo, a 2 metros por segundo ao quadrado. Você pode implicar nele uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Se você aplicar uma aceleração dessa, quanto que ele vai variar a sua velocidade? Isso aí é coisa para depois, tá? Então, considerando essa montanha-russa aí da figura, ok? Que eu vou mostrar a figura para vocês agora. Então, a figura é essa daí, ó. Uma montanha russa, tá? O ponto mais alto dela é chamado A. Depois ela tem um segundo ponto aqui chamado B, tá? Essa montanha, ela está, esse topo A aqui está a 94 metros do solo. O carrinho que foi puxado tem uma massa de 600 quilos e a aceleração da gravidade é 10 metros segundo quadrado. Outra coisa importante que fala é considere que não há atrito. Porque se houver atrito, a gente não pode considerar que toda energia potencial foi transformada em energia mecânica, energia cinética, ok? Então, nesse caso, a gente desconsidera que houve atrito. Então, na letra A da questão, descreva as transformações de energia que ocorrem desde que o carrinho sai do ponto A até passar pelo ponto B, considerando uma montanha-russa ideal, ou seja, aquela que transforma toda a energia potencial gravitacional em cinética. Letra B. Você acha que é possível na vida real um carrinho, após descer a rampa, subir novamente uma rampa de mesma altura? Essas duas questões nós já respondemos, tá? Faça uma tabela ou um gráfico de barras comparando a energia cinética e a energia potencial ao longo da descida do carrinho até ele chegar ao solo. Considere uma montanha-russa ideal e apresente os valores em notação científica. Acho que a gente já falou de notação científica hoje. Ontem, né? Falamos. Né? Preciso nem falar nada, né? Que matéria que foi. Vocês estavam tudo prestando atenção. Então, aqui vocês vão ter uma tabela, ó, tá? Essa tabela, a primeira coluna dela aqui, vem falando da altura do carrinho ao descer a montanha. Nós vamos partir da altura de 90 metros, a primeira altura, a última vai ser 0. A energia potencial, que é a energia que ele acumula lá em cima do topo, ela está aqui na segunda coluna. Esta energia potencial, nós vamos calculá-la fazendo a seguinte multiplicação. Energia potencial é igual a massa vezes G, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura H. Então, a massa do carrinho é sempre a mesma, 600. A aceleração gravidade é sempre a mesma, 10, o que vai variar a altura. Então, nesse ponto aqui, que a altura é 90, nós temos aí uma energia potencial de 540 mil joules. O que é joule? Joule é uma unidade de medida de caloria ou joule,
tá? Que é o quê? Emissão de energia, tá? Então, aqui nós estamos usando o Joule. Outra unidade desse mesmo tipo de grandeza aí é a caloria. Nesse caso, nós estamos usando o Joule. Então, nós temos que a energia potencial, neste ponto de maior altura, lá no ponto A, é de 540 mil joules. Qual que é a variação de energia? O que seria a variação de energia, então? Então lá no ponto máximo não tem variação, porque ele absorve o máximo de energia potencial, ok? Então lá é 540 mil, é zero. Por quê? Porque como o carrinho está parado lá em cima, ele chegou no topo máximo, ele não teve nenhum deslocamento, então tanto a energia do ponto final quanto do ponto inicial é a mesma. Então, 540 mil menos 540 mil dá zero, tá? E vocês vão converter essa energia potencial aqui em notação científica. Como que você faz isso? Tá? Vai estar facinho isso aqui, tá? Se os zeros estão à direita, o expoente é positivo. Então, você vai considerar as casas decimais apropriadas. Posso colocar a vírgula no 5? 5,4? Pode, mas é melhor você usar um número inteiro, não é assim que nós combinamos? Então, o número inteiro é o 54. Então, você vai pegar e vai escrever aqui 54. Vezes quanto? Vezes 10, porque é a potência de base 10. Elevado a quanto? Elevado ao número de zero que eu tenho. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4. Estão à direita do 54? Sim. Então, vai ser expoente positivo. Então, 540 mil em notação científica é 54 vezes 10 elevado à quarta. Vai fazer tudo isso aqui na letra B, aqui no 80, 70. Vamos pegar aqui, por exemplo, no 20, tá? Então, no 20 eu vou considerar a massa do carrinho, que é 600. Vou multiplicar por 10, que é a aceleração gravitacional, e vou multiplicar por 20, que é a altura. Quanto que vai dar? 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. Vai dar 100, tá? Vai dar aqui 3 zeros, 12 mil joules, tá? Qual que é a variação da energia? A variação da energia vai ser esses 12 mil. Então, você tinha no início 540 mil lá em cima. Aí, ele desceu tudo isso, menos 12 mil. Ok? Você vai colocar o valor final aqui. E quanto que foi aqui em notação científica? 12 vezes 10 a terceira. Vai fazer isso em cada um disso aqui, ok? E por fim, quais as transformações de energia que estão envolvidas no brinquedo montanha-russa? Isso você consegue resolver também, tá? Se ficar alguma dúvida, pessoal, é só mandar mensagem para mim no WhatsApp, sem problemas, ok? Boa sorte!